Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar dessa vitória, grande vitória de virada do Corinthians sobre o Criciúma. O Garro joga muito, o Romero entrou bem demais, o Yuri é o artilheiro do campeonato, entrou no G8, a Libertadores é realidade sim, que loucura, é só notícia boa. Claro, o primeiro tempo não foi tão bom assim. Vamos falar do jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Rapaziada, muito obrigado por todo o carinho que vocês estão me dando nas mensagens aqui. Eu leio tudo, tá? Não consigo responder, muitas vezes curti todas, eu curto algumas ali e tudo mais. Obrigado, de coração. Podem mandar mensagem, podem comentar, podem engajar aqui o post, porque eu comento o feedback de vocês com cada vídeo que eu posto aqui, especialmente relacionado ao Corinthians. A live pós-jogo teve muita audiência. Obrigado de coração. Se inscrevam no canal, é só o que eu peço, aquele like para me ajudar e vamos embora. Vamos falar de Criciúma 2, Corinthians 4. Gente, o primeiro tempo foi muito, assim, não é que foi muito abaixo, mas não era o Corinthians que vinha sendo nos últimos jogos. Se a gente analisar a diferença técnica entre Corinthians e Criciúma, existe um motivo pelo qual o Criciúma está na parte de baixo da tabela e existe um motivo pelo qual o Corinthians não está mais. O Corinthians reagiu no campeonato não por um alinhamento estelar, porque o time é bom, porque a janela foi reforçada, porque o Ramon Dias soube o que fazer no Campeonato Brasileiro, teve o problema nas Copas, a gente já falou amplamente disso, mas no Brasileiro o time encaixou. Encaixou e fazia muito tempo que eu não via o Corinthians jogar dessa maneira. Fazia muito tempo que o Corinthians não engatava 7 vitórias seguidas. É o único time desse campeonato a engatar 7 seguidas. Desde 2011, o Corinthians não engatava 7 vitórias seguidas. Então não é comum, não é normal, não é toda hora que acontece. E repito, não aconteceu por um acaso, por um alinhamento estelar, por sorte, não. Porque tem trabalho e tem qualidade. Quando você coloca qualidade, as coisas ficam mais fáceis. Por que o Botafogo é o campeão da Libertadores? Por quê? Um time que há 4 anos estava na Série B. Porque investiu, porque trouxe qualidade, porque gastou. E é isso que no futebol acaba correspondendo uma coisa, ligando uma coisa a outra. Qualidade, dinheiro, nem sempre, né? Você tem que ter capacidade também para contratar, mas normalmente, você contratando bons jogadores, você está mais próximo disso. A diferença técnica entre os dois times, voltando ao jogo, ela é oceânica. Mas o Criciúma estava com mais apetite, mais fome no começo do jogo. O Corinthians até teve chance. Teve uma bola maravilhosa do Ranieri para o Yuri Alberto, que perdeu um gol no começo do jogo. Depois teve uma do Garro pelo lado esquerdo, que de novo chegou na frente do goleiro e o Yuri não conseguiu fazer o gol. Depois teve uma jogada que vai para a direita, volta, centraliza, acho que é o Ranieri que pega meio mascada, mas de frente para o gol, o goleiro faz a defesa. Ou seja, o Corinthians até chegou. Mas o Criciúma começou a ocupar mais o campo ofensivo, começou a criar, o Corinthians começou a errar passe, saída de bola, começou a ser um pouco mais permissivo na marcação. E aí o Bolassi acabou fazendo 2 gols. E se você deixar o Bolassi com liberdade, ele teve muita liberdade para finalizar nos 2 lances. Né? O Garro acaba até se perdendo um pouco na marcação. Não é muito a dele, né? Dentro da área a bola sobra para o Bolassi, ele ameaça, quando ele chuta desvia no André Ramalho e mata o Hugo. No primeiro gol ele pega de primeiro um cruzamento que vem da direita. 2-0 o Criciúma no primeiro tempo. E aí parecia que o Corinthians não iria conseguir uma vitória, muito menos um empate, pela maneira como estava jogando. O Ramon Dias manteve o seu escopo de escalação com Bidu e Mateuzinho nas laterais, o André Ramalho e o Gustavo Henrique na zaga, o Ranieri abrindo o meio campo, gostei. Eu tenho gostado cada vez mais do Ranieri, mais até do que o Martínez. Eu sei que o Martínez fez um bom derby e talvez tenha sido o grande jogo dele nessa passagem pelo Corinthians, né? Ele que recém chegou. Mas o Ranieri, vejam só, né? Um time encaixado faz toda a diferença. O Ranieri oscilou muito na temporada, mas os bons momentos do Ranieri, eles foram interessantíssimos. Quando a gente viu o Ranieri começando a temporada, né? Depois ele acabou não conseguindo manter esse desempenho. Ele está me lembrando os bons momentos que ele teve ainda sob comando de Antônio Oliveira, abrindo o meio de campo. Na segunda função, aí 2 jogadores, o Carrilho e o Bidon. O Bidon
hoje jogou muito mais do que o Carrilho, na minha opinião. Que menino especial esse garoto de 19 anos, ele é muito bom jogador. O Garro na ponta do losango, Memphis e Yuri Alberto. O Memphis também não estava no seu dia. E tá tudo bem. Quando a gente fala nessas 7 vitórias seguidas, o Memphis ele decidiu 5 ou 6 jogos, pelo menos. Nem sempre ele vai ser o cara do jogo, e olha como é importante você ter um elenco qualificado. Porque hoje, se você não tem o Memphis, daqui a pouco o Garro se destaca, o Yuri, o Romero entrando no segundo tempo, o Thales Magno, você tem opções. Então não precisa o Memphis decidir todo o jogo. Eu sei que ele custa mais caro, eu sei que se espera mais dele, mas ele tem muita qualidade para jogar, né? É só você ver ele tocando na bola, os arremates, tem um lance que ele foi até a linha de fundo, tem um lance que ele meio que perde a passada, toca para o Alex Santana. O Alex Santana você trabalha também, já estava 2-2, né? Ele não consegue finalizar. Enfim, o Memphis é ótimo jogador. Hoje ele não esteve tão bem e tá tudo bem. O Carrilho também, como eu disse, não fez um grande jogo, mas aí você tem algumas valências, alguns jogadores que se destacaram e resultaram na virada do Corinthians. Vai para o segundo tempo, o que eu penso? Bom, vamos lá, Ramon, Emiliano, vamos dar aquela chacoalhada no vestiário para o Corinthians voltar para o jogo, porque os gols que o Corinthians perdeu foram por dispersão e o Criciúma acabou dominando a reta final do primeiro tempo, mostrando o porquê estava vencendo o jogo. Mas, repito, existe uma diferença de qualidade muito grande entre as duas equipes. Quando o Corinthians volta para o segundo tempo, a fim de resolver o jogo, ninguém segura. É uma análise que ela não é tão simples e óbvia assim, porque ela tem outros meandros, como, por exemplo, o Rodrigo Garro. O camisa 10 do Corinthians simplesmente botou a bola embaixo do braço e resolveu jogar. E aí, esqueçam. Que jogador é Rodrigo Garro? Que jogador o Corinthians tem? O Corinthians foi buscar na Argentina. Porque ele é esse cara determinado, ele é participativo e ele não sossegou enquanto não virou o jogo para o Corinthians. Ele ficou mais próximo da área, ele começou a pressionar os defensores, ele começou a ficar mais atento no que estava acontecendo, e aí, num erro na saída de bola, o Matheus Bidu cruza e ele chapa dentro da área, no alto, para vencer o goleiro. O que ele faz? Vai lá, tenta pegar a bola, acho que é o Marcelo Hermes ali que segura a bola de dentro do gol para impedir que o Garro pegue, podia dar um quiprocó, ele olha uma bola do lado do gol, vai lá, pega essa bola e vai até o meio de campo. Vamos, ainda tem tempo. E tinha, era cedo no jogo, 9, 10 minutos, uma coisa assim. Tinha tempo, não, 16 minutos para o Corinthians poder empatar o jogo, né? Pelo menos empatar. 3 minutos depois, vem o empate. E aí é o Garro de novo, que está pelo lado direito, e ele atravessa uma bola pelo lado esquerdo para o Matheus Bidu, que desfere um chute com rara felicidade. E o Matheus Bidu merece outro destaque também. De defenestrado, de escorraçado, de não relacionado, de quase expulso do clube, tendo sido emprestado para várias equipes aí, mas acabou não acontecendo. Ele volta, trabalha, baixa a cabeça, vai lá e constrói a sua titularidade novamente. Hoje é um dos destaques do time, não tem o que dizer. Matheus Bidu corresponde muito na lateral e foi premiado com um golaço, o gol de empate. Mas, de novo, assistência do Garro. O Garro faz o primeiro gol, o Garro dá assistência, o Garro devolve o Corinthians para o jogo, o Garro pega a bola e joga no meio de campo do tipo, não acabou não, não acabou não, a gente vai empatar isso. E o Corinthians empata. A partir dali, o Corinthians já estava no lucro, porque, 6 vitórias seguidas, aí você consegue um empate. O Bahia vencendo na rodada não foi tão bom assim, né? Porque ele vence, chega a 50 pontos, né? Então ele vai para a 7ª colocação. O Cruzeiro ainda não jogou na rodada, então se o Corinthians não vencesse, ok, era um tropecinho aí para poder resolver nos jogos finais. Mas, cara, diante das circunstâncias, 6 vitórias seguidas, você empata fora de casa, depois sai perdendo por 2-0, tava bom. Só que aí o Criciúma começou a atacar, e aí num desses ataques, o Gustavo Henrique dá um balão, o defensor vai dar o cabeceio, erra e a bola cai no pé de Romero, que entrou muito bem, hein? Muito bem. Ele arranca livre, sozinho, só que quem correu do lado de cá? O Yuri. Esperando a bola, esperando para não ficar impedido, o Romero rola e ele empurra para dentro do gol, mesmo acossado por 2 jogadores. Ali, naquele momento, era o 28º gol do Yuri Alberto na temporada. Ali, naquele momento, o Yuri dava vitória ao Corinthians. Ali, naquele momento, o Yuri chegava a 12 gols, igualava o Estevão como artilheiro do Campeonato Brasileiro. Já estava muito bom.
já estava mais do que bom, já estava melhor impossível. O Corinthians estava vencendo o jogo, o Yuri já era o artilheiro, porra, uma reversão de expectativa total, o Romero entra, dá uma assistência, lindo, mas tinha mais. Aí, de novo, numa bola rebatida, né, na intermediária ali, defensiva, né, o Criciúma está no ataque, o Corinthians recupera, e aí tem um lançamento, e aí tem um lançamento, até me emocionei aqui, que o Garro, ele dá um salto, e aí eu não sei se ele raspa na bola, acho que ele raspa na bola e serve o Romero, de novo o Romero. E aí o Romero arranca, e aí quem corre do lado dele aqui... Do tipo, irmão, tô chegando. O Yuri, cara, o Yuri nessa jogada de atacar o espaço, ele é rápido, ele é do jeito que ele gosta. Aí a bola veio assim, ó, açucarada, ele não precisou nem dominar. Já veio, pum, caixa. 13 gols, aí sim, artilheiro isolado do campeonato. 29 na temporada. O Pedro, que parou faz muito tempo, né? Que conquistou esse número faz muitos meses, mas ele acabou abreviando a temporada por conta de uma lesão, 30 gols. Mas ainda assim, o artilheiro máximo do Brasil na temporada. Pedro com 30 gols. O Yuri tem mais 2 jogos para realizar e ele chegou aos 29. Que temporada do Yuri por tudo, né? E tem um negócio que chama atenção, porque o Yuri perde aquele gol no começo do jogo, e se fosse há algum tempo, o Yuri tinha acabado para o jogo. Ali o Yuri tinha ficado arrasado, o Yuri tinha se abalado, o Yuri não faria mais nada no jogo. Ele serenamente voltou para a partida e mesmo depois de um gol feito que ele perdeu no começo do jogo, ele resolveu. Ele marcou 2 gols e é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Que redenção do Yuri Alberto, mas que jogo de Rodrigo Garro, que jogo. O Memphis hoje não foi tão bem, o Carrilho também não foi tão bem, tudo bem. O Bidon jogou, o Garro jogou, o Yuri jogou, o Romero entrou bem. Um pouco, um internauta me chamou a atenção na live, um pouco tristonho nos gols, né? Ele dá o passe, ele faz o correto, mas ele comemora meio sério, assim, o Romero. A gente sabe que ele está nessa questão de renovação. O Romero é um cara, às vezes, questionado, mas tem uma importância tremenda para esse time desde o ano passado. Às vezes oscila, às vezes perde alguns gols e tal, mas é um cara sempre importante, sempre dedicado. Não sei quais são os valores para que ele possa renovar, mas eu acho ele um jogador ainda extremamente útil. 4-2 para o Corinthians, nesse momento, 8º colocado, né? 8º colocado. O 7º é justamente o Bahia, que ganhou de virada do Cuiabá. O 7º é o Bahia, o 8º é o Corinthians, mas o Cruzeiro ainda pode ultrapassar acho que só o Corinthians ou os dois. Não, ele vai a 14, aí vai depender do saldo. Não, ele passa todo mundo. Ele passa todo mundo. Se o Cruzeiro ganhar, ele passa tanto o Bahia quanto o Corinthians. Ele vai a 7º, o Bahia cai para 8º e o Corinthians para 9º. Mas aí tem uma novidade que surgiu durante a noite, que eu nem sabia, que com a vitória do Botafogo, com o título da Libertadores, o 9º colocado do brasileiro entra na 3ª fase da Copa do Brasil. Então significa que virou G8 para a Libertadores, beleza, mas virou G9 para a Copa do Brasil. Para quem achou que o Corinthians não teria calendário em 2025, esse G9 ele é praticamente garantido, porque o Vasco teria que ganhar, o Vasco perdeu para o Goianiense, ele teria que ganhar os 2 próximos jogos, o Corinthians perdeu os 2 próximos jogos. O Vitória também não alcança, o Atlético Mineiro também não. É que o Vitória ainda tem um jogo a menos, né? Mas também não alcançaria. Então, assim, gente, 9º colocado, é certo que o Corinthians, praticamente certo, 99%, que ele garante. Para ele chegar na pré-Libertadores, ele tem que se manter em 8º. Hoje ele é 8º, ou em 7º, né? E tem 2 jogos aí para resolver. O próximo jogo é o Bahia em casa e na última rodada o Grêmio lá em Porto Alegre. Eu espero que o Grêmio já livre do rebaixamento, porque aí amistosinho, tá tudo certo, cada um com o seu objetivo, e o Corinthians deve confirmar essa vaga na pré-Libertadores e também na Copa do Brasil. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Para quem achou que ia ser Série B e Paulista, apenas se deu mal, porque vai ser Série A, vai ser Copa do Brasil e pode ser Libertadores. Que fase do Corinthians? E aí tem uma perguntinha para fechar esse vídeo, porque a gente vai fazer muito mais conteúdos ao longo da semana. Não dá para mandar embora a comissão técnica, né? Eu dei 10 passos para trás agora.
Não foi um, não foi dois. Eu dei 10 passos para trás. Eles fizeram por merecer. Eu não lembro do Corinthians jogar assim. Eles estão conseguindo algo que não é comum. O entrosamento do time está muito bonito de ver. A leitura de jogo da comissão técnica tá bacana. Hoje eles remobilizaram no vestiário a equipe a ponto do Corinthians voltar outro para o segundo tempo. Então eles têm méritos. Eles têm méritos, por mais que na Copa tenham errado bastante, por mais que eles tenham cometido seus erros. A gente está falando de um time cada vez mais entrosado, com outros reforços que chegarão no ano que vem, e de uma comissão técnica cada vez mais entrosada com o elenco. Então, eu acho que a tendência é você colher frutos. E se não der certo, faz parte. Mas qualquer treinador que chegue agora seria um risco. Seria você arriscar uma ruptura desnecessária na medida em que o ano vai terminando de uma forma muito positiva. Mas aí o resto é com vocês, tá bom? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!